O evangelho, não sei se você sabe, significa boas novas, as boas notícias. The gospel means good news. E deixa eu falar, a And boa let me notícia é que você tinha uma dívida impagável. And that the good news is because you have unpaid debt. E veio alguém e pagou a sua conta por And você. somebody came and paid the debt for you. E não existe outro evangelho além desse, irmãos. And do not have another gospel but this one. Eu sei que tem pessoas que falam que o evangelho é seguir a Bíblia. And I know the people preach that the gospel is follow the Bible. Mas você sabe, a rigor a Bíblia não foi deixada para que a gente seguisse ela. But the Bible wasn't make it for we follow the Bible. What? What? Vocês estão aí? Are you following? Como que é o nome das duas partes em que é dividida a Bíblia? What's the name of the both the A two Bíblia parts? é um testamento. The Bible is a testament. A Bíblia foi escrita para você saber o que você tem direito. The Bible was written for you to know for what E you não have para dizer o right que você to, tem que fazer. and not to tell you what you have to Mas do. ela foi escrita para dizer o que foi feito por você. But she was written to tell you what was done for you. Jesus disse: está consumado. And Jesus said, "It is done." Eu costumo falar principalmente para ministros de igreja. I'm preaching for ministers in the church. E eu costumo falar o seguinte: olha, se você acha que você está fazendo a obra de Deus, And I say that if you think you are doing the work of God, você me desculpa, mas você não foi convidado para isso. I'm sorry, but you was invited for this. Você imagina, Adão foi criado no 6º dia. Well, you have to understand, Adam, the man was created in the 6th day. E aí eu fico imaginando ele cheio de energia lá. E aí Deus, o que? Aí ele acordou no 7º dia. E aí Deus, o que nós vamos fazer? O que tem para eu fazer aqui? And he woke up in the seventh day and he started asking, "What are you going to do now?" E Deus fala: hoje nós não vamos fazer nada, filho. And then God says, "Today we're not going to do anything. Hoje você vai descansar. And today you're going to rest it." Agora, antes que você pense que descansar é ficar dormindo em casa, irmãos, But be careful. If you think rest is still descansar sleep in the significa house. desfrutar. Okay, rest Means, means to enjoy it. é isso que significa descansar. And this is what means to enjoy. Ou você acha na Bíblia que quando fala que no 7º dia Deus descansou, é porque ele estava cansado? And when the Bible says that in the seventh day, God rest is because he was Deus não cansa, irmãos. Ele criou tudo só falando. God do not get tired. He created everything just Mas by quando the a Bíblia word of fala his que mouth. Deus descansou, fala Deus desfrutou daquilo que ele When havia the Bible criado. says God rested is because God was enjoying his creation. E hoje o nosso esforço é para desfrutar. And today our effort is to enjoy it. Estou sentindo que a mensagem já vai mudar hoje. And I believe the message is going to be changed today. É por isso que lá em Hebreus fala assim: esforcemo-nos para entrar no descanso. Then that's why in Hebrews, says, work it harder to get into the enjoyment. Cadê a Kelly? Kelly, já procura no Google para Where's mim onde é que Kelly? está isso em Hebreus. Esforcemo-nos para entrar no descanso. Okay. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Okay, Kelly. No, you don't have to translate. She Okay. understood. Então, irmãos, por que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso? Why we should, make an effort to get into it, enjoyment of this rest? Porque não é simples descansar nas obras de Deus. Because it's not easy to rest in the work of God. Nós somos o tempo inteiro afligidos com circunstâncias que não nos permitem descansar. Because we are always be proved by circumstances that will not allow us to Mas rest. acredita em mim, Deus te criou para descansar. But believe in me, because God created you to rest. Mais uma advertência aqui. One more advertence here. Não estou mandando ninguém ficar sem trabalhar. I'm not saying that you should not quit your job. Descansar significa você desfrutar. Rest means you have to enjoy it. Então você trabalha desfrutando. So you work, enjoy it. Você sabe, o meu trabalho é desfrutar das coisas de Deus.
we have to understand my job is to enjoy the work of God. Trabalho duro, né, irmãos? Well, it's a hard work. Mas você sabe, por vezes nós temos que nos esforçar para descansar. But sometimes we have to rest to enjoy it. No, no rest. We have to make an effort We have to to rest. make an effort to É rest. exatamente o termo que está lá na Bíblia. Você conseguiu achar, Kelly? Is exactly what is in the Bible. Vamos abrir lá, Hebreus 4:11. 4:11. Eu também já tinha te falado que era outra passagem. No problem. I'll find it. Hebrews I don't 4:11. Do I need to translate it? Yes, will be good. It will be good. Olha o termo que está lá na sua Bíblia. I give you don't worry about that. I give you mine. Olha o termo que está lá na Bíblia. Acharam aí? Hebreus 4:11. You find it, Hebrews 4:11. Diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. O que diz? Esforcemo-nos. So, okay. Work harder. Let me put in English for you. No, I have here. Are you sure about that? It's right here. 11. Let us, therefore. Okay. 11. A letra está pequena. Let us therefore make every effort to enter that rest. Ok. So, It's okay. Então veja, So- não é simples você entrar nesse descanso. it's not easy to get into this rest. Parece ser muito simples. Look like very simple. E nós temos que tomar cuidado com as coisas que parecem simples. But you have to be very careful with the things that look simple for us. Quer ver uma coisa muito simples que os crentes ignoram? One thing that is very simple that we believers ignore A respeito da graça de Jesus. is around the grace of Jesus. Sabe, todo mundo que evangeliza sabe qual que é a chave das palavras do evangelismo. But everybody who's preached the gospel knows the key words. Jesus morreu pelos seus pecados, sim ou não? Okay, Jesus died for your sin. Todo mundo or sabe no? disso? Everybody knows that. Simples, não é? Very simple. Não é simples, irmãos. It's not simple. Jesus falou, isso é tão importante que todas as vezes que vocês se encontrarem, And Jesus said, it's that very so important that every time they get together, vocês vão pegar o pão e vão lembrar que o meu corpo foi entregue por vocês. so you're gonna get the bread and you're gonna remember that my body was given. Vocês in your- vão tomar o vinho e vão lembrar que o meu sangue foi derramado por And vocês. you're gonna drink, the wine, and you're gonna remember that my blood was. Porque isso não é simples, irmãos. Because this is not simple. São verdades que nós temos que lembrar o tempo inteiro. It's truths that we have to be reminded every single time. Porque a Bíblia, por outro lado, a Bíblia fala que o acusador, o diabo, For the other hand, the Bible says the accuser, the devil. você vê lá no livro de Apocalipse, fala que o diabo nos acusa dia e noite. Because in the book of Revelation. Revelation, the devil accuses every night and day. Então, se o diabo nos acusa dia e noite, If the devil accuses every night and day, por isso nós precisamos lembrar que nós somos lavados pelo sangue dia e amen. noite. That's why you have to remember, because we are washed by the blood of Jesus. Agora, você sabe, eu pensava que o diabo nos acusava para Deus. I thought that the devil accuses in front of God. Mas você sabe, isso não funciona, porque a Bíblia fala que Deus esqueceu dos nossos pecados. Okay, but this do not work because the Bible says that God forgave every our Você sin. sabe para quem que o diabo nos acusa dia e noite? Do you know why the devil accuses every night and day? Para nós mesmos. For us, for ourselves. E o tempo inteiro aquela sensação de desqualificação. And all the time you have the feeling of disqualification. O tempo inteiro aquela sensação de incapacidade. And all the time you have the feeling of incapacity. God bless you. O tempo inteiro essa And all the time o tempo inteiro você se sentindo que você não é merecedor.
And all the time you're feeling that you not deserve it. E isso o diabo faz conosco. And that's what the devil do it to us. Por isso, em tempo inteiro, nós temos que estar lembrando a respeito do sacrifício de For Cristo. all this time you have to remember the sacrifice of Jesus in our life. Então não é um papo simplesmente para novo convertido. It's not a subject for a new believer. Jesus morreu pelos seus pecados. God died for your sin. Todos os seus pecados foram removidos. All your sin was removed. Ok, pastor, eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Okay, pastor, I understood that Jesus died for my sin. Até o dia que eu me converti. Until the day that I became a new creature. Quantos já ouviram essa conversa? How many people listen to this subject? Você entendeu? Quando você era ímpio, Do you understand? When you were an unbeliever, Jesus morreu por você. Jesus se sacrificou por você. Jesus died for you. Jesus sacrificed himself for you. Mas agora que você é filho, But now that you are son and daughter, agora ele não move um copo d'água para te ajudar. now he do not move a glass of water to help you out. É isso, irmãos? Is this? Não. Se quando você era ímpio, ele morreu por você. When you were an unbeliever, he did die Muito for mais agora que você se tornou parte da you. família. And even more that you're now part of the Quando family. Jesus morreu pelos seus pecados. When Jesus died for your sin, Deixa eu dizer uma coisa para você. let me tell you something. Ele morreu por pecados que você ainda não cometeu. He died for sins that you didn't commit yet. É difícil de acreditar ou não? It's hard to believe it, Mas eu nem cometi ainda, pastor. Como que ele já morreu por isso? but I didn't even make it, didn't sin yet. How did he could die for me yet? Simples. Quando ele morreu por você 2000 anos atrás, você já tinha cometido algum pecado? Very simple. When he died for you 2,000 years ago, Mas Deus you didn't nas- commit any sin. Mas Deus, but na sua Jesus- onisciência, ele já sabia de todos os pecados que você ia cometer a vida inteira. But because God knows everything, He knows that you're gonna sin. E a Bíblia all your fala life. que Jesus morreu por todos os nossos And pecados. The Bible says that Jesus died for all our sins. Então essa é a mensagem do Evangelho. And then this is the message of the gospel. Essa é a boa notícia. That's the good news. Que se dependesse de você, você jamais seria salvo. If the salvation depend on you, you're never going to be saved. Mas alguém veio e fez aquilo que você não dava conta de fazer. But somebody came and did something that you could not do. Mas e agora o que eu tenho que fazer, pastor? Não tenho que fazer nada então? But now what I have to do? I don't have to do anything. Hebreus 4, Hebrews 4, verso 11. verse 11. Aliás, eu vou ler um pouco antes. I'm going to read a little bit before. No verso 9. Hebrews 4, verse 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. All right. Yes? Verse 9. You hook me up, brother. Right here. 10. They took the 11 from my Bible. No, right here. Let us therefore, there remains then the Sabbath rest for the people of God. Então veja, ainda há algo para ser feito. Then you see it. It's something has to be done. Então ainda resta uma esperança para você. So is still a hope for you. Se você quer fazer alguma coisa, If you want to do something, faça isso que eu vou te falar agora. do it. What I'm going to tell you now. Descanse. Rest. Descanse nas obras de Deus. Rest in the God's work. Nós fomos criados para descansar nas obras de Deus. We were made to rest in God's work. Você sabe, Adão foi criado. Quando Adão foi criado, You have to understand, when Adam was created, tudo já estava pronto, meus irmãos. everything was done. Tudo já havia sido criado. Everything was created. Deus deixou ele por último. God made him for the last. Você, quando foi criado, You, when you was created, eu quero dizer que tudo já estava pronto. I want to tell you, everything was done. As coisas que Deus preparou para que você vivesse já estavam The prontas. things that God prepared for you
It was already done. Em Efésios fala que Deus já havia nos conhecido antes da fundação do mundo. And in Ephesians, the book says that God knew us before the creation of the world. Então qual que é a nossa parte, irmãos? Then what's our part on all this thing? Desfrutar das coisas que foram criadas para nós. Enjoy all the things that was created for us. Você sabe, pode parecer simples, mas não é. You have to understand that looks like simple, but it is not. Por isso que Hebreus fala que That's ainda why tem um descanso para ser vivido. That's why Hebrews says it's still a rest to Porque be se você done. olha o contexto aqui de Hebreus 4, está falando que o povo de Deus não descansou, o povo no Velho Testamento. In the Hebrews says that the people on the Old Testament they didn't rest. Aquele povo andou e morreu no deserto porque não aprendeu a descansar. That those people they walk in the desert and die in the desert because they didn't learn how to rest. Olha para quem está perto e fala assim: Look for somebody who's beside você you precisa aprender a and say, descansar. You need to learn how to rest. Se você não descansar, você não vai receber nada. And if you do not learn how to rest, you're not going to receive anything. Porque só recebe quem descansa. Because those who receive is those who learn how to rest. E mais do que isso, agora continuando aqui em Hebreus 11, And even 4:11, and even more. fala que Right aqueles in que Hebrews. não descansaram foram desobedientes. And Hebrews 4:11 says those who didn't rest was disobedient. Porque o descanso é um mandamento. Because the rest is a mandament. Agora você sabe, deixa o farisaísmo de lado e para de pensar que o descanso do sábado é você ficar sem fazer nada um dia da semana. Okay, just leave apart Your the Sabbath. religiosity. The Sabbath and No, don't leave apart the Sabbath. Leave apart the religious. How can I say that? religious. Yes, and Leave apart the religious thought and stop thinking that Saturday is just one day for you. Don't do anything. Como eu falei, o descanso não é ausência de fazer as coisas. Like I said, rest is not absence of doing anything. O descanso é você desfrutar das coisas que Deus preparou para você. Rest is for you to enjoy the work of God in your E life. você sabe, esse descanso pode envolver muita atividade da sua parte. And you have to understand this rest can means a lot of work from your side. Se Deus preparou, por exemplo, que para você que você se tornasse um gestor de uma grande obra, And if God prepare for you, like you'd be a huge administrator for a big work, o seu descanso vai envolver muita atividade. your rest is going to involve a lot of activity. Mas deixa eu dizer, é algo que nunca vai te consumir. But I have to let you know that it's not something that is going to consume Porque you. nós somos como aquela sarça que Moisés viu, que ela ardia, mas o fogo não a consumia. Because we are like that little tree that the Moses saw it, that was on fire but wasn't burned. Então o descanso de Deus ele não nos consome. And then the rest of God do not consume us. E o descanso não tem absolutamente nada a ver com passividade. And rest has not mean that you're not going to do anything. Mas o descanso fala de você desfrutar. But the rest means that you're going to enjoy it. Então se desfrutar do que, irmãos? Desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Well, enjoy what? Enjoy the work that God has for you. Então se Deus te chamou para ser um pescador, And if God calls you to be a fisher, desfrute lá na beira do rio. so you're going to enjoy in the border of the river. Agora se Deus te chamou para ser um empresário, But if God calls you to be a businessman, desfrute lá no seu escritório. enjoy it in your office. Porque o descanso, ele é
ele é um estado de desfrute. Because rest is a state of enjoyment. Mas nós precisamos nos esforçar para entender isso. But we have to make an effort to understand this. Porque o homem, quando ele peca, Because the man, when he sins, a primeira coisa é que ele perde o entendimento do projeto de Deus para ele. the first thing that he do not recognize the work of God in his E ele life. começa a viver os seus próprios planos e And propósitos. then he start living his own plans and purposes. E é óbvio que isso vai ser muito And desgastante. it is very clear that's going to be very E a exhausting. gente começa a lutar com as coisas nessa vida. And we start fighting with things in this life. Porque nós decidimos viver o nosso próprio projeto. Because we decide to live our own project. Nós esquecemos que havia uma obra que a gente podia We desfrutar. forget the work of God in our life, and we choose not to enjoy it. E a Bíblia fala que isso foi o que aconteceu com o povo lá no deserto. And the Bible says that what happened with the Jews in the desert. Eles nunca receberam aquilo que Deus queria dar para eles. They never receive what God has prepared for them. Porque eles não entraram no descanso. Because they didn't know, they didn't learn how to rest. Eles não entenderam o projeto de They Deus. didn't understand the purpose of God for Eles them. sequer consideraram que já estava tudo pronto. They even consider it because everything was done. Eles não confiaram em Deus. They didn't trust in the Lord Jesus. Por isso, o desafio que a Bíblia nos traz hoje Because the very challenge that Bible brings us to us é entrar no descanso. is get into it, the rest. Amém? Amen. Sabe, nós precisamos entender como que é o descanso de So Deus. we have to understand what it is and how it is rest in our lives. Nós precisamos viver o descanso. We have to learn how to live the rest Entender aquilo que Deus tem para nós. and understand what God has to us E desfrutar dessas coisas. and enjoy every single thing in our lives. Sabe, eu não estou dizendo que você não vai ter batalhas. I'm not saying that you're not going to have fights, Mas as batalhas que Deus preparou para que você lutasse, but the fights that God prepared for you to fight são batalhas que você já tem a vitória. is fights that you're already a winner. Amém? Amen. Eu sei que ninguém gosta de ir para a guerra, né? I understand that nobody wanna go Qual que é to a the nossa war. oração, irmãos? What's our prayer? Senhor, me livra da guerra. God, save me from war. Mas Deus quer te livrar na guerra. But God wanna make you free in the war. Deus quer te dar a vitória no meio do problema. God wanna give the victory among the problem. A gente não quer ter o problema. We don't wanna have the E problem. a gente ora, Deus, por favor, me livra do problema. And we pray, God, please make me free from this problem. Não, mas eu manifesto a minha glória, você passando pelo problema e eu te livrando. But God says, I will manifest my glory in you when you go through the problem. É assim com todas as coisas na vida. And like this with everything in our Deus life. podia ter derrotado o diabo desde o início. God could win the devil from the beginning. Mas qual que é a glória de Deus? But what's the glory of God? Fazer com que os seus filhos pisem na cabeça da serpente. Make that his sons and daughters step in the head of the snake. Pode parecer desafiador para nós. May look like very challenging for us. É porque nós ainda não entendemos o descanso. It's because we do not understand the rest. Nós não entendemos que a obra já está consumada. We don't understand the work is Nós não done. entendemos que esse jogo já está, é um jogo de cartas marcadas. We that's a player of mark cards. Então o que eu estou fazendo aqui? And then what I'm doing here? Nós estamos aqui para manifestar a justiça de Deus. We are here to manifest the justice of God. Eu falei que quando Adão foi criado já estava tudo pronto, sim ou I não? said that when Adam was created, everything was done. Yes or no? Os irmãos estão comigo? Everybody's with me. Você sabe, as sementes já estavam todas na terra. Do you know the semen was everything Seeds. in the ground. The seeds was everything in the Mas a ground. Bíblia fala que Deus não havia mandado a chuva ainda. But
The Bible says that God didn't send the rain yet porque o homem não estava lá naquele momento. because the man wasn't there in that moment. Eu quero dizer que tem coisas que vão acontecer somente quando nós estivermos preparados. Amen. I'm going to tell you that, things will happen only when we are prepared. Presta atenção, existem bênçãos no céu nesse momento. Pay attention. Que estão heaven apenas aguardando right o seu posicionamento. now, that's waiting only for you to position yourself. A Bíblia in the fala kingdom que of God. enquanto o herdeiro ele é uma criança, ele não tem direito de usufruir da herança. The Bible says, the little man cannot inherit this. The kingdom. I lost. That's fine, I lost. that's fine. You know, Então, irmãos, e o verdadeiro sinal de maturidade cristã the true sign of Christian maturity é você ter o entendimento do descanso. is for you to understand the rest. Porque o entendimento do descanso está diretamente ligado ao sacrifício de Jesus Cristo. Because the understanding of rest is directly Quanto related mais to the sacrifice você of Jesus. entende o que Cristo fez, mais você descansa. When more you understand the sacrifice of Jesus in your life, more you rest. Vamos pegar o exemplo então que eu falei, daqueles que acham que Jesus Cristo só morreu pela metade dos pecados. Let's take the example for the people who thinks that Jesus died only for half of his sins. Esse é um pensamento de menino. That's a child thinking. Esse é um pensamento de criança. That's a child, thinking. Que quando o pai corrige, o que ela pensa consigo mesma? When Meu the- pai não me ama. When the father corrected, what they think. The father don't love me. Agora, pergunto para você, isso é verdade? I ask you, is this true? Se eu fizer algo errado aqui, meu pai vai me mandar embora da casa. If I do something wrong here, my father is going to expose É verdade me isso, from irmãos? from this house. This is true, Mas isso é um pensamento infantil. but this is an infant thinking. Isso é uma característica de crianças na fé, This is a child characteristic que ainda duvidam do amor do seu pai, that still doubted que the ainda love of God, não entendem aquilo que Jesus Cristo fez por elas. that don't understand what God did for them. Então, à medida que nós vamos tendo entendimento da obra consumada do Senhor Jesus, And as far as you understand the work of God in our lives, nós vamos nos amadurecendo espiritualmente. we start growing and mature spiritually. E um outro sinal de maturidade cristã And é another o descanso. And another sign of Christian maturity, it is the rest. Já viu aquelas pessoas que têm muita técnica? Did you see those people that has a lot of techniques? Quanto mais técnica, menos esforço. When more techniques, less effort. Quanto mais conhecimento, menos esforço. When more knowledge, less effort. Eu me lembro que em outra dispensação, quando eu lutava jiu-jitsu, When- acredite, eu já lutei jiu-jitsu. I remember, I remember when I was fighting jiu-jitsu, E o meu professor de jiu-jitsu era um magricelo fracote. and my teacher on jiu-jitsu, he was skinny, Fracote? weak, skinny. E aí via aqueles brucutu, né? Aqueles And caras then comes grandão, forte. Big guys with muscle, E vinha com toda a força para cima dele. and then try to subdue my teacher. Ele botava o cara de lado, isso aqui, quando você via, o cara estava totalmente imobilizado. And he's manipulate the joints of the strong man, and when the time passed and you see it, the guy was subdued, Porque quem tem a técnica não precisa da força. because who does domain the technique do not need Quem the tem o effort conhecimento não precisa lutar. strong. Because somebody has the knowledge, they Então, don't da mesma need to forma, fight. quanto maior o seu entendimento, o seu conhecimento e a profundidade a respeito da cruz de Cristo, On the same hand, how much more you understand and you know about Jesus, menos esforço, menos ansiedade, Less- menos luta na sua vida. less effort, less fight,
less anxious. Sabe, you're gonna have in você your life. vai chegar no céu e você vai descobrir, tem coisas que você lutou e você achou que você fez um esforço tremendo e que na verdade não foi por causa de você. And then when you get to heaven, you will see that, things in your life that you fought tremendously. Isso- And you see that's not because of Isso é you. outra característica de crianças. That's another characteristic of a child. Às vezes eu estou brincando com criança e ela acha que ela está fazendo, mas na verdade sou eu que estou fazendo. Por trás dela aquilo que ela está vendo. Then sometimes, the child thinks that she's doing it, but I am doing it because I know how to do it. Por isso nós precisamos ter revelação, irmãos. That's why we need a revelation in our lives. Revelação daquilo que foi feito por nós. Revelation for things that was done for Daquilo us. que foi conquistado por nós, para nós. That things that was conquered for us. E a consequência dessa revelação And consequence of this revelation. é que você passa a viver no descanso de Deus. That's you start living in the rest of the Lord. Você vive uma vida descansada. That you live, a restful life. Agora eu entendi por que hoje de manhã eu acordei com um versículo na cabeça. Now I understand why I woke up this morning with a verse in my head. Eu ainda perguntei, Deus, mas isso não tem nada a ver com a mensagem? Then I asked him, but God, this don't have anything to do with the message. Mas lá em Mateus 11, verso 28, But there in Matthew 11, verse 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Do you want to read in English? Matthew 11, then the end of the chapter. Here, 28. come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Se eu dizer para vocês em que contexto que isso aqui foi falado. Let me tell you for you in what context this was said. O povo de Israel vivia oprimido pelas leis e obrigações da religião. The Jews in Israel was living, under pressure for the law and the obligation of the religion. Eles viviam oprimidos. They were living, under pressure. Ninguém podia ter certeza da sua salvação. Nobody had a certainty of their salvation. Se eles se comportassem perfeitamente no dia de hoje, If they, behave correctly nowadays, nada era garantido que amanhã aquilo se repetiria. nothing was guaranteed that Então tomorrow is gonna repeat. constantemente eles eram atemorizados por essa dúvida. And then constantly they were pressure for this doubt in their lives. Era em tempo inteiro o medo da maldição, o medo, e ainda que eles não tivessem pecado, quem sabe o avô ou tataravô cometeu um pecado And then, e a maldição geracional chegasse até ele. if they behave it, correctly, maybe their past, great grandfather could be seen, and the generation curse would pass through. Então Jesus vem e fala assim: olha, todos vocês And then Jesus que estão came. cansados da religião, Then came Jesus and said, all the ones who is tired for the religion, todos vocês que têm sido aprisionados, que vivem com esse temor, all the one that is, has living under this pressure, religious pressure, vinde a mim que eu vou te aliviar. come to me that I will give you, I will leaventh your weight. E tome sobre si o meu jugo. Você sabe, jugo, irmão, só para você ter. Quem já viu aquela imagem do carro de bois? E anda dois bois juntos, né? Aquilo que conecta um boi no outro, aquilo é o jugo. And who saw here chariot
with bows. foi The, difícil. the one that connected the bows to each other, that's the É o jugo. jugo. Então, irmãos, Jesus, Then ele te convida para uma vida de descanso. Vai tomar sobre o meu jugo que é leve e suave. He invites you to a life of rest. He says, take from me my weight, because my weight is suave and Soft. light. Soft and light. Leve e suave. Soft and light. Leve e suave. Soft and light. Essa é a vida cristã, irmãos. That should be the Christian life for each one. Se você não tem vivido desse jeito, If you not lived like this, é porque você não entrou no descanso. it's because you not get into the rest. Ah, pastor, e agora? Eu não quero te acusar mais ainda, não. But now, Pastor, now what? O irmão é tão acusado que até de não descansar ele se sente acusado. I don't want to accuse you here. Ah. The brother is so, A Bíblia fala o seguinte, que você precisa se esforçar the para Bible says descansar. that you have to make an effort to Então o rest. descanso ele não é algo natural. And then the rest is not a natural thing in your O life. tempo inteiro você tem que estar se vigiando para poder descansar. All the time you have to watch yourself so you can rest. Porque como eu falei no início, tem alguém que não descansa dia e noite. Somebody, like I said in the beginning, do not E o rest tempo night and day. inteiro ele está trabalhando para te tirar do And descanso. all the time he's working to take you away from the O rest. tempo inteiro ele coloca problemas na sua mente. All the time he put problems in your O mind. tempo inteiro colocando notícia ruim na sua televisão. All the time he put bad news in O your tempo inteiro television. fazendo pessoas trazerem maledicência na sua All vida. the time he's bringing people saying bad things in your life. E a Bíblia fala o quê? Descansa, filho. And the Bible says, rest, son. Não, a Bíblia diz: esforcemo-nos para entrar no descanso. The Bible says, make an effort to get Mais into uma rest. vez, irmãos, não é One more passividade. Não é passividade. It's not passive. É uma decisão. It's a decision. Você entenda isso. As coisas na vida Understand cristã, this. nada é na passividade. All the things in the Christian life Há is sempre not uma passive. decisão, uma vontade específica e direcionada para aquilo. It's always a choice, a specific choice and directed choice A Bíblia fala- to do it. Esforça-te para entrar no descanso. The Bible says, make an effort to Irmãos, get into the se rest. fosse simples, não precisava fazer esforço. Brothers, if it was simple, you don't need to make an effort to Veja, get e into por outro lado, não estou rest. dizendo que você tem que ignorar os problemas. For the other hand, you don't have to ignore the problem. Mas quando você vive na dimensão da cruz de Cristo, But when you live in the dimension of the você the cross entende of que Christ, todo problema ele já foi vencido. you understand that all the problem is already. E convenhamos, irmãos, quando você entra numa batalha sabendo que ela já é vencida, não tem estresse nenhum. Okay, but when you get into a battle, the battle is already won. It's not effort anyway. É só um passeio, It's just a travel. é só uma exibição. It's just an exhibition. Fico lembrando daquele time de basquete da seleção americana, chamada de Dream Team. I was thinking about the Dream Team, basketball Dream Team. Os caras só entravam em campo para tirar onda com os outros. They just get in the court to play. Eles eram tão excelentes, tão bons, que eles não tinham sombra de dúvida que eles iam ganhar o jogo. They were so excellent. They don't have any doubt. Era só uma brincadeira. It's just a joke. Sabe, essa é a certeza que nós temos que ter. And that's the certainty that we have to have in our lives. Não importa o que aconteça nessa vida, Doesn't matter what's going to happen in this life. nós já recebemos a vitória. We already received the victory. Por mais que você lute com as suas próprias forças, For the more that you fight
with your own Não são as suas forças quem vencem as vitórias. It's not your own strength you're gonna bring you victory. Mas é Deus quem luta por você. But it's God who's fighting for Então é you. você quem decide, meu amigo, minha So amiga. it's you who decide. Se você vai se desgastar e se acabar para lutar com as coisas, ou se você vai simplesmente receber a vitória que Deus já te deu. If you're gonna fight with the things in your life, or you're gonna receive the victory that God already prepared for you. Sabe, você escolhe o jeito que vai ser. You decide how it's gonna be. Mas a Bíblia fala que só recebe aquele que entra no descanso. But the Bible says you receive only those who get into Porque the rest. Deus não pode recompensar o seu esforço. Because God cannot recompense your effort. Isso é um tapa na cara de muita gente, né? That's a slap in the face for everybody. Deus não pode recompensar o seu esforço. God will not recompense, cannot recompense Deus your effort. rejeita todo esforço humano. God rejected all the effort, human effort. É tudo pelo Espírito de Deus. It's everything through the Spirit of God. Que você possa entender isso So you could understand this, e que você possa entrar no descanso. and you could get into it, come into it, the rest of God. Amém, meus queridos? Amen. Se coloque de pé. Can you stand up?